Olá, uma boa tarde, a paz do Senhor. Como prometido, às 14 horas, sei que eu estou um pouquinho atrasado, mas às 14 horas estou eu aqui, 14 um pouquinho, fazendo esta live com um tema muito interessante, baseado em Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo número 16, versículo de número 31. Um texto muito conhecido que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E o tema desse vídeo é: se eu crer, a minha família será salva? Será? Então nós vamos entender algumas questões aqui. É um texto muito falado, muito usado em questões de debate sobre doutrina de salvação, muito usado em temas de culto em igrejas. Então é muito pertinente nós falarmos sobre isso. Nós precisamos entender algumas coisinhas. Todo texto ele está submetido ao seu contexto, ou melhor, aos seus contextos. Você vai ter o contexto imediato, você vai ter o contexto remoto, você vai ter o contexto histórico. Então você precisa entender isso. Eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre isso. Você tem um vídeo no meu canal do YouTube que é regras básicas de interpretação bíblica. Então você consegue a explicação lá. E você precisa entender que todo texto está dentro de uma perícope ou uma seção. O que seria isso? Um pedaço da Bíblia que fala de um determinado assunto. Quando o assunto muda, automaticamente muda-se a perícope, muda-se a seção, já é outra seção. Então você precisa analisar o contexto. Que se eu crer, minha família será salva, a gente entra no seguinte: esse texto está falando exatamente para todos os cristãos, está falando para todos os seres humanos, ou esse texto é um relato histórico específico para a questão do carcereiro? É uma questão que nós temos que pensar primeiramente. Mas vamos lá, a questão do carcereiro, porque ele creu, a família foi salva? Sim, a família foi salva porque ele creu. Mas foi salva de quê? Que tipo de salvação? Essa é a questão. Vamos analisar o contexto. Se a gente olhar a situação toda, Paulo e Silas estão pregando o evangelho numa determinada região, e lá existia uma menina possessa de um espírito maligno que a usava para adivinhação, e as pessoas a usavam para lucro. Então botavam ela para adivinhar as coisas das pessoas e ganhavam dinheiro em cima disso. Paulo e Silas vão expulsar o demônio que estava atuando naquela menina. E as pessoas que ganhavam dinheiro com isso, ao ver que o seu lucro foi retirado, foi perdido, não ia ter mais, eles ficam revoltados, chamam os pretores, que a gente pode falar aqui, se fosse no Rio de Janeiro, era o BOP da cidade. Então eles vão chamar ali os pretores. Paulo e Silas vão ser chicoteados, vão ser presos. Eles vão estar presos agora com as suas mãos presas junto ao seu tornozelo, com as costas todas esfoladas de tanto apanhar, e eles vão começar ali presos dentro da prisão a cantarem, eles vão cantar louvores. Perceba uma situação, mesmo Paulo vai dizer em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação. Você não consegue crer sem que venha se inspirado fé no seu coração através da graça de Deus. E essa graça de Deus vai se manifestar através da pregação. Quando você vai perceber isso, perceba que Paulo e Silas estão cantando. Eles não estão pregando. Mesmo que estivessem, o carcereiro está dormindo. E quem está dormindo não ouve nada. Se não ouve, não tem como ser gerado fé em seu coração. Vai vir um terremoto, vai abrir as cadeias todinha, tantas portas como que prendia os tornozelos e punhos dos prisioneiros. E estava tudo escuro. O carcereiro, sentindo o terremoto, vai acordar, vendo que as portas estão abertas, tudo está aberto. Ele vai subentender
que todo mundo fugiu, porque de certa forma é a lógica. Se as portas da cadeia estão abertas, o prisioneiro foge. O carcereiro vai pegar uma espada para se matar. Por quê? Porque existia uma lei romana que dizia que se houvesse fuga da prisão, o carcereiro e a sua família eram mortos e o seu imóvel era destruído. Exatamente para evitar que os carcereiros facilitassem as fugas, até mesmo caso recebesse algum suborno. Então a lei romana dizia: se houvesse fuga da prisão, o carcereiro e a sua família seriam mortos. Paulo vai ver a cena dele preparando-se para se matar e vai gritar: não te faça tal coisa, nós ainda estamos aqui. Olha o que Paulo está trazendo para o carcereiro: ninguém fugiu, calma. Por que o carcereiro ia se matar? Porque ele ia se matar para tentar passar a ideia para os seus superiores que ele não colaborou na fuga. Ele foi uma vítima e assim a família dele ficaria livre da punição. Então, por que Paulo vai atentar para isso? Porque Paulo conhecia as leis romanas, inclusive porque ele tinha dupla cidadania, ele tinha cidadania romana, ele conhecia as leis romanas. Então quando ele vê a cena e diz: não faça isso, nós estamos aqui, está falando, não tem por que você fingir sua morte, fingir seu assassinato, se matar para tentar livrar sua família, calma. E o carcereiro vai perguntar: o que farei para me salvar? Perceba algo, do que o carcereiro estava preocupado, dele sofrer uma punição junto com a sua família. Logo, ele não está falando de salvação espiritual, ele está falando de salvação física. E outra, ele não conhecia a salvação espiritual porque ele não tinha ouvido pregação até então. Ele estava dormindo, e Paulo nem estava pregando, mas mesmo que estivesse, ele estava dormindo. Então, ele está falando a salvação da penalidade da lei romana. Paulo vai dizer assim: creia e será salvo tu e tua casa. Creia em Deus que Ele vai te dar livramento. Essa palavra aqui, até o versículo 31, é de livramento. Não é palavra de salvação espiritual. Eu não posso usar: creia e será salvo tu e a tua casa, Deus vai levar todo mundo para o céu. Não pode, porque a palavra não diz isso. E outra, a salvação é individual. Jesus diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que nele crê será salvo. Quem crê será salvo. Não é porque um creu e todo mundo vai de tabela, vai na aba. Então não é porque um creu e a família vai ser salvo consequentemente. Não. Será salvo quem crê no evangelho de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A família, a gente não sabe. Então você vai chegar a essa questão. Existe dentro do texto momentos. Nós estamos falando de um primeiro momento. Num primeiro momento, a cena toda acontece dentro da prisão e não há pregação. Num primeiro momento, todo o foco é para livramento da penalidade sobre aquele carcereiro. Em um segundo momento, que é quando, já que as portas estão todas arrebentadas e o carcereiro tinha que ficar responsável pelos prisioneiros, no caso Paulo e Silas, ele vai pegar os prisioneiros e vai levar sob custódia para a sua própria casa, a casa do carcereiro. É um segundo momento. É neste segundo momento, a partir do versículo 32, que Paulo e Silas estão pregando a palavra dentro da casa do carcereiro. Ali é a pregação do evangelho. E aí sim, ele e os demais creem e são batizados.
Num segundo momento, sim, há salvação espiritual, mas não é no versículo 31. 31 não se aplica à salvação espiritual. Ah, Luiz, você está reduzindo o agir de Deus. Não. Eu estou analisando o texto e mostrando que o agir de Deus aqui não é só único, mas são dois agir de Deus. O de livramento e o de salvação. E Paulo demonstra algo lindo para a gente aqui. Porque o homem já estava livre da sua penalidade junto com a sua família. Ele podia ter ficado quieto. Mas ele vai além e ele vai pregar o evangelho. Sabe o que Paulo nos ensina, ou Deus nos ensina através de Paulo, melhor dizendo? Que para que viver só de livramento? Para que viver só de milagre? Para que viver só de uma providência de Deus? Se você pode viver com Deus, se você pode viver uma vida com Ele, se você pode viver um relacionamento com Ele, principalmente, você pode viver a salvação com Ele. Você pode ser salvo por Ele e passar de criatura para filho e ter todo o cuidado que um pai tem para com seu filho. Todas as bênçãos que Deus pode derramar sobre a sua vida. Então, irmãos, Atos 16:31 não fala de salvação, mas posteriormente fala: e todo aquele que crê será salvo e terá um relacionamento, a comunhão e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque viver com Deus não é ausência de luta, mas é saber que há um Deus que luta por você e ainda vai te levar para o céu, te livrando da condenação eterna no inferno. Então, irmãos, se você crer, será salvo tu e tua casa? Não, mas se você crer, você será salvo. E de repente você possa ser instrumento de Deus, com seu testemunho de vida, de mudança, de tratar bem as pessoas, de transformação, de dentro para fora, e às vezes pregando o evangelho, para que a sua família seja salva, para que a graça de Deus toque o coração deles e eles se rendam à graça de Deus e passem a ser feitos filhos de Deus. Amém? Como diz em João 1,12: todos quanto o receberam, deu-lhe poder de ser feito filhos de Deus. Fica na paz, curte o meu canal, tá? Curte o vídeo, curte aqui e compartilha com seus amigos. O meu canal é Luiz, com S, aí você coloca o número 7, Roldan, R-O-L-D-A-N, tá? Você vai chegar no meu canal. Esse vídeo vai estar no meu canal também, como eu sempre faço, tá bom? Um forte abraço, curte, compartilha, se inscreve lá no meu canal que tem muito vídeo lá que possa te ajudar em alguma coisa. Essa é a intenção. Deus abençoe.